Bom, gente, nós vimos um pouquinho sobre barragens no primeiro dia de aula. Alguns vão lembrar que eu falei sobre alguns elementos, eu falei sobre a diferença de uma barragem e uma hidrelétrica, que às vezes é feita essa confusão. Quando se fala de barragem, automaticamente lembra-se de uma hidrelétrica, mas ela é apenas um elemento da hidrelétrica, tá? Nós vimos até agora um pouquinho sobre solos, sobre obras de terra, obras de terra, né? Que está tudo na ementa. E agora nós vamos focar mais nas barragens em si, nos seus elementos. Então nós temos aí duas formas mais difundidas de se utilizar a barragem. Ela pode ser utilizada para regular o regime hidrológico de um rio, ou ela pode ser utilizada como contenção para acumular sedimentos, resíduos industriais ou ainda rejeitos de mineração, tá? Reter água temporariamente também. Dentro desse contexto aí, dentro dessas duas formas de se utilizar a minha barragem, eu tenho vários motivos pelos quais eu posso utilizar quaisquer um desses contextos que eu falei. Então, eu posso utilizar hidrelétricas, no caso, a água é barrada para que seja utilizada a sua força para converter em energia. Nós temos para navegação, então naquela questão do controle hídrico é bastante utilizado, então controle hidrológico é bastante utilizado, porque eu tenho um rio que ele tem tempos de estiagem, que ele fica fraco em movimento, né? A água ela perde um pouco a força. Então, se eu faço uma barragem para fazer esse controle, eu consigo, mesmo em estiagem, fazer o meu rio fluir com um pouco mais de força, né? Quando eu tenho essa barragem de águas. Isso, claro, rios bem grandes, né? Rios bem maiores. Nós temos também para turismo, dá para fazer uma barragem, criar lagos, dá para fazer criação de peixes, né? Piscicultura. Dá para fazer controle de enchentes também, utilizando barragens. Se eu tenho uma área que ela tende a alagar por conta de cheia de rios, então eu posso, cheias de rio, né? Então eu posso fazer uma barragem ali para fazer esse controle, evitar que essa área seja alagada em tempos de cheia. Pode fazer para o abastecimento também, bastante interessante isso. Eu tenho ali um rio, eu tenho ali um fluxo que me proporciona acesso, né, a uma água potável, a uma água limpa, às vezes nem potável, mas limpa no nível que eu consigo tratar e fazer uma distribuição, um abastecimento. Então eu posso barrar ela um pouco ali, sem prejudicar muito o fluxo do rio, e utilizar essa água para abastecimento. Essa aqui é a barragem do Rio Tietê, tá? Olha só o tamanho desse rio. Esse rio ele é bem grande, né? Para quem não sabe, o Rio Tietê não é apenas aquele rio em São Paulo que está 100% poluído, tá, pessoal? O Rio Tietê ele vai até outros pontos, ele vem de outros pontos e tem pontos dele que não estão poluídos, como em São Paulo. Então, nesse caso aí é um ponto que nós temos uma barragem. Esse aqui é do Chansa. Ele é na Europa, mas eu não me lembro agora o país, tá? Mas vejam aí a barragem. Essa barragem, pelo que eu tô observando aqui, ela serve para proteger mesmo, tá? Para proteger que essa região aqui seja totalmente submersa. A gente vê, olha o nível do rio atrás da barragem e olha o nível do rio aqui à frente da barragem. Então a gente vê que essa barragem ela tá mesmo sendo utilizada como contenção e proteção da civilização aqui. Nada impede que ela possa ser usada de outras formas também, caso seja interessante, né? É possível utilizá-la para abastecimento, caso esse rio tenha uma água que possa ser utilizada. Bem legal aqui, né? Para quem gosta de estradas, observar essa pista aqui que de longe tá bem bonita. A gente sabe que a Europa é bem conhecida por ter pistas muito boas. Bom, vamos lá. Nós temos, entre os tipos de barragem, nós temos os de terra, Elas podem ser homogêneas ou zonadas. As homogêneas só tem um tipo de material. Vocês estão vendo aqui, ó, apenas esse solo e acabou. Já, professora, mas tem aqui um filtro, tem aqui uma vegetação. Gente, isso não conta, tá? Tô falando da barragem, da parte maciça dela aqui. E nós temos as zonadas, que tem um zoneamento de materiais terrosos conforme as características de materiais ou permeabilidade. Para que serve a zonada, gente? É por questões de líquido, tá? De água aqui. Então, por exemplo, nós temos uma água que está sendo barrada aqui. Eu tenho um material aqui mais granular, esse material A. E aqui dentro, no B, que é o núcleo, eu tenho um material mais coeso
mais compactado, que vai impedir que essa água consiga passar com muita facilidade aqui para fora da minha barragem. Então, por isso que ela é chamada zonada, tá? Porque ela tem essa mistura. Nós temos 3 tipos de materiais aqui, tem mais um aqui, o D, então ela acaba sendo um pouquinho heterogênea mesmo, um pouquinho misturada. Temos também as de enrocamento, elas têm um núcleo impermeável, tá? Predomina material rochoso, ou seja, aqui ela utiliza mais rocha, né, no seu interior, sendo apenas o núcleo de material argiloso. Ele tem uma coesão maior, e essa coesão faz com que ele consiga ser compactado e tenha boa parte dos seus vazios preenchidos. Então a gente tem um núcleo aqui praticamente impermeável mesmo, tá? E aí para fora a gente tem mais a presença de material rochoso. Ainda na de enrocamento a gente tem ela com a face impermeável, quando ela é coberta, né, de material impermeabilizante. É feita na face da montante por camada de asfalto ou uma placa de concreto. Nesse caso aqui a gente vê concreto nessa barragem, outra barragem muito linda. Olha o nível do rio aqui e olha o nível do rio aqui embaixo. Dá um medo, né? A gente observa e pensa, meu Deus, tomara que não rompa, mas ela foi projetada para não romper, gente. E aqui, essa daqui é a barragem do rio Hoover. Eu acho que ele é americano, na verdade eu tenho quase certeza que ele é americano, só pelo nome, mas ele é americano mesmo. É, barragem do rio Hoover, a gente vê aqui, ela também tem uma face impermeável, né? Eu acho que a parte de trás ela também deve ser impermeável, mas também com o objetivo de evitar de vedar completamente. Geralmente essas aqui elas são utilizadas para contenção mesmo, tá? E é muito comum que se utilize uma pista logo acima, logo na sua crista. Eu vou já falar sobre a crista também. Além disso, nós temos também as barragens inteiramente de concreto, ela pode ser de gravidade, nós vimos lá o muro de gravidade, né? As de concreto de gravidade, elas são maciças, elas têm pouca armação, a estrutura trabalha apenas a compressão, pode ter traçado retilíneo, tendo uma crista, ou pode ser em curva, chamada arco. Eu vou já mostrar para vocês a do arco, a gente já viu, na verdade, né? Olha aqui. Essa aqui seria mais ou menos o arco, tá? Ou ela pode ser reta mesmo. E temos a de gravidade aliviada. A gente tem uma estrutura que permite que ela seja mais leve, ela leva menos material e exige um pouco mais de armação, né? Então a gente coloca mais aço, diminui a quantidade de concreto e ela fica uma estrutura menor. Ela tem também umas partes vazadas, eu acho que vai ter imagem aqui, mas se não tiver depois eu coloco no post desse vídeo. E ela gera menor pressão nas fundações, né? E dá, como eu já falei, economiza concreto. Gente, e essa gravidade aqui não é o muro de gravidade que eu falei, que não tem fundação, tá? Essa aqui é a de concreto de gravidade. Então, gravidade significa o quê? Utilizar o peso próprio. Então, ele utiliza basicamente o peso do concreto, mas ele vai ter sim uma fundação. E é aliviado aqui no caso porque ele depende um pouco menos do concreto e um pouco mais de outras técnicas para tornar para tornar a barragem mais forte. Aqui, essa daqui é de gravidade aliviada, por quê? Porque a minha barragem ela não tem essa espessura aqui, né, maciça do começo ao fim, não, ela tem uns contrafortes, a gente viu lá o contraforte, né, que é tipo tipo uma parede mesmo inclinada, e aí esses contrafortes tornam a estrutura vazada, que eu falei para vocês que eu iria mostrar uma imagem de uma estrutura vazada, fazendo com que eu utilize menos concreto. Em vez de utilizar concreto nisso aqui tudo, eu só faço os meus contrafortes e aí eu tenho uma estrutura menor, no caso mais leve, né, com peso menor, e aí eu tenho mesmo assim ainda uma estrutura resistente. Além dessas de gravidade, nós temos também contraforte, semelhante à de gravidade aliviada, mas ela é bem mais leve também. Ela usa menor ainda o volume de concreto e maior volume de armação. Nós temos de concreto rolado ou compactado. Trata-se de uma barragem de gravidade em que o concreto é espalhado com trator de esteira e depois compactado. A diferença dessa de concreto rolado ou compactado para o de gravidade é que nessa de concreto rolado ou compactado ocorre nada mais nada menos que a compactação, tá bom? Do concreto. Lá na de gravidade não.
E essa do contraforte, ela é bem parecida com a de gravidade aliviada, só que ela é ainda mais leve, ou seja, ela ainda é mais fininha, ainda tem menor utilização de materiais, tá bom? E nós temos a abóbada com curvatura na horizontal e na vertical. O que significa isso, gente? Lembra que eu falei para vocês aqui, olha só, essa barragem, ela é tipo um arco, né? Ela é aberta assim, tipo um arco. Ela pode ser aberta, tipo um arco, mas daí a abóbada, ela tem a curvatura não só na horizontal, que a gente viu no sentido da pista, como também na vertical, ou seja, é como se fosse uma meia esfera, tá bom? É uma obra esbelta consumindo menor volume de concreto. Temos aqui um exemplo, então a gente está vendo aí quase uma meia esfera, né? Ela tem a curvatura na horizontal e na vertical, e essa é chamada barragem abóbada. Deixa eu ver se aqui eu trouxe sim uma imagem dela. É lindo quando a gente vê essas obras de longe, porque é uma estrutura monstruosa, agindo contra a força da natureza, que a gente sabe que a força da natureza ela é imparável, mas a gente tem estruturas aí monstruosas justamente para se opor, né? Em alguns casos em que precisamos. A gente vê aqui alguns pontos um pouco de infiltração, dá um certo receio, mas gente, tudo bem, tá? Isso aqui é o tamanho dessa obra, para esse tamanho ela foi muito bem elaborada, com certeza, e isso aqui não quer dizer nada não. Essas infiltrações aqui. Como vocês podem ver, né, em muitas obras maiores, a crista ela é aproveitada como uma pista. Quem já foi também na usina de Santo Antônio, se eu não me engano, acho que é a de Santo Antônio ou é a de Itaipu, mas tem uma pista também na crista da barragem, tá? Temos as mistas também, construídas por diferentes materiais ao longo de uma seção transversal. Os tipos mais conhecidos são de terra com enrocamento, terra e concreto, e enrocamento e concreto. E temos a de gabião, que é uma obra de pequeno porte, projetada para ser parcial ou totalmente vertedora, é constituída por uma parede de gabião com extensão para jusante, formando a bacia de dissipação, e é aterrada a montante com material argiloso. Aqui, gente, essa é a de gabião, tá? Lembra da de gabião, que era aquela grade com as pedras preenchendo? A gente falou sobre isso em algumas aulas atrás aí. Então, essa barragem ela vai ser assim mesmo, conforme o muro de gabião. É o mesmo conceito. Nós temos o aterro, né? Temos as caixas ou os gabiões. E aí nós temos o filtro de areia aqui, um geotêxtil, para fazer essa transição. E temos aí uma barragem de gabião. E por último a de madeira, que já está bem ultrapassada e bem não inutilizada, mas bem esquecida já, né? Ela exige madeira de boa qualidade e deve ser revestida com uma chapa de aço que garantirá sua vedação. Aqui a chapa de aço, lógico, no lado em que nós temos a água, né? E ela é feita de toras de madeira preenchida com pedra. Gente, isso aqui ninguém faz mais. A gente tem concreto. O concreto é um negócio pesado, um negócio resistente. Bota um aço ali, fica mais resistente ainda. Então, não se faz mais com muita frequência. Aqui no Brasil não se faz mesmo, mas existe esse tipo, já foi muito utilizado, pode ser utilizado ainda, mas para quê, né? Vamos lá, gente, fases de um projeto. Então a gente tem aí um projeto de uma barragem. Então nós temos o plano diretor nas fases de um projeto, né, de barragens. É o primeiro planejamento para a escolha do local. Vocês já sabem o que é o plano diretor, ele é da mesma forma que ele é feito para edificações, ele também é feito para barragens, tá? No início de qualquer obra, as investigações, elas têm ali os seus pontos específicos, afinal, o que você vai verificar para uma barragem são pontos diferentes de uma estrutura que vai ser construída numa cidade, numa área urbana, sim, mas o plano diretor ele tem o mesmo objetivo, que é dar início, dar o pontapé inicial aí para a obra, para o início da obra. Então, como uma barragem tem funções específicas, a essa altura o local já está determinado. A essa altura, porque o que acontece? Quando a gente vai construir um prédio numa cidade, a gente primeiro define que quer construir aquela estrutura e depois a gente escolhe o local. Eu quero construir uma casa, vou comprar um terreno. Para barragem é diferente, ela tem uma função específica, então eu obviamente não vou construir barragem em qualquer lugar. Não é todo lugar que é lugar para se ter uma barragem.
Então eu tenho ali um rio, uma situação, um momento de cheia que atrapalha muito ali a vida daquela área, daquele perímetro urbano. Eu tenho um interesse em criar peixes, eu tenho um interesse em reter um material tóxico que acaba entrando em contato com a água de algum rio, que de repente vai entrar em contato ali com as pessoas. É um objetivo específico. Então, obviamente, quando se determina que será construída uma barragem, já se tem um local, já se sabe que quer barrar líquido, água, rejeito naquele local. Então é feito um estudo de viabilidade para toda a obra. Professor, mas já foi determinado que é necessário, precisa de uma barragem ali, tá? Mas tem que fazer um estudo de viabilidade. E aí nós entramos no projeto básico, que é o projeto necessário para licitação. Lembram? Quem estudou orçamentos comigo lembra que precisa do projeto básico. E aí depois é que nós vamos ver o projeto executivo, que é mais detalhado. Pode ser feito já durante a execução da obra e tem como objetivos complementar o projeto básico e possibilitar a modificação de alguns aspectos do projeto. Gente, essa informação já está um tanto ultrapassada, tá? A gente já trabalha com outras coisas muito mais tecnológicas que, inclusive, previnem que a gente tenha que fazer modificações durante a obra. Mas, ainda por convenção, né, desde sempre, é permitido sim que seja feito um projeto executivo durante a obra. Para estudar a viabilidade, necessito o quê? Do levantamento dos elementos geológicos e cartográficos existentes. Eu preciso conhecer o meu relevo, o meu tipo de solo, a vegetação que eu tenho ali, a vida que eu tenho ali, animais e tudo mais, tá? Então você vê a área de influência, a área que é diretamente afetada e a área do eixo barrável. A área de influência é aquela que está ao redor, né? Que pode ser influenciada por aquela construção, por aquela obra. A área que é diretamente afetada, a simples existência daquela barragem já afeta aquela área, e a área do eixo barrável, ou seja, o local ali onde ficará a barragem, a linha da barragem mesmo, tá? Esse estudo de viabilidade fornece um relatório geotecnológico, um mapa geológico regional da área de influência e um mapa fotogeológico, aí está escrito errado, mas é fotogeológico da área diretamente afetada e um geológico da área do eixo barrável. Então, o que acontece? Tudo isso é pesquisado com muitos detalhes e é feito todo um relatório sobre toda a área, sobre a vegetação, sobre o relevo, sobre o tipo de solo, sobre o que vai ser afetado, o que vai ser perdido, o que não vai ser perdido. Tudo isso é muito bem observado no estudo de viabilidade para verificar os impactos ambientais que essa barragem vai causar também. Então, gente, na viabilidade a gente vê tanto a questão dos custos quanto a questão ambiental. É bem importante observar tudo isso.